O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. E a Rússia ganha por dia, isso, olha só isso, por dia, 600 milhões de euros em venda de gás e combustíveis fósseis. Caramba. E isso é culpa de quem? Aí vem a questão, o pessoal fala, você está falando da Rússia, é desinformação russa. O Ocidente caiu na desinformação russa há 20 anos, porque a política ambientalista foi financiada pelo Kremlin, pela Rússia, pela China, aonde nos países do Ocidente foi se abandonando os combustíveis fósseis, se abandonando um discurso pacifista. Então, o Ocidente foi se enfraquecendo, enquanto a Europa foi dependendo totalmente da Rússia. Então, quando Trump foi à Alemanha e disse, vocês dependem totalmente da Rússia, o pessoal de lá cancelou o Trump. Mas não sei o que, é isso, aquilo, aquele outro. E agora ficou provado. Pois é, trazendo isso então para os Estados Unidos, já que você está falando do Trump e dessa relação, né? Recentemente você estava falando que não há sinais de paz, né? Ninguém está dando sinal de paz. Esses sinais de paz não estão sendo dados lá, em loco, na guerra, tampouco nos Estados Unidos, né? Porque o Biden recentemente chamou o Putin de açougueiro, não foi? Exatamente. Diz que ele estava... E o próprio Zelensky comparou o evento ao Holocausto, que causou um fervor enorme, né? E os Estados Unidos também estão colhendo os frutos dessa guerra. A gente falava ali agora há pouco do disparo da inflação, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí eu fico me perguntando, porque existe uma enorme diferença. Nós estamos falando uns nomes aqui, Zelensky, Biden, Putin, Boris Johnson. E eu queria que você analisasse para nós, Edmilson, a dissociação de povo-governo. Não é a Rússia que está invadindo a Ucrânia. Exatamente. Né? É um cara que está levando isso para outro. Não é o povo russo que está querendo isso. E aí às vezes a gente fica falando, não, porque o Zelensky está do lado do povo e o Putin é um louco. Não que ele não seja propriamente, né? Mas assim, o que o povo russo e o povo ucraniano e o povo dos Estados Unidos, americano, que está aí passando por isso, vê dessa forma? Como você enxerga isso, essa dissociação? Então, isso é certeza absoluta. Essa política não chega porque o Kremlin impede. Mas eu tenho certeza, se tivesse independência total da mídia lá, você veria o pessoal dizendo para o fim da guerra. Ele tá tendo manifestação, tudo, mas quem é que vai manifestar e passar uma semana na masmorra, sei lá, morrer? Mas eu tenho certeza que as mães não queriam que seus filhos fossem para a guerra. A classe média russa está indignada. Porque não podem mais viajar. Né? Não podem mais viajar. As sanções no país também, sanções tipo, no o McDonald's indo embora, a gente falou de McDonald's mais cedo, eu tô lembrando. Isso. O almoço foi o McDonald's, eu falei, imagina, se eu estivesse na Rússia, né? Teria sido outra coisa. Exatamente. E aí, mas claro, as sanções ali é muito diferente do que, os ucranianos estão sendo bombardeados, então na medida do possível não tem como comparar essas situações, mas não tem. Os russos, a galera que tá vivendo lá também cancelados, tá sofrendo o Telegram. um monte de coisa. Isso, teve até um caso interessante, assim, de influencers russos que trabalhavam com Facebook e Instagram e agora não tem mais plataforma, então não tem mais como se sustentar e tal, ficaram apavorados, migrar para o Telegram, usar VPN e tudo mais. Então, dissociar isso é importante, porque é a política do Putin. Não é a política do povo russo. Então essas ações que beira a idiotice, como cancelar a literatura russa nas isso aí, universidades. pelo amor de Deus, gente, isso é absurdo. Mudar o drink lá do Moscow Mule para Kiev Mule. Meu Deus, agora o Putin cai. Cancela o Strogonoff. Entendeu? Teve gente querendo cancelar o Strogonoff. Teve um negócio desse. Teve uma
uma cidade que tinha um museu desses de cera, aí tiraram o negócio do Putin lá. Gente. Teve outra também que falou que o Putin era uma figura, uma persona não vista, não bem recebida dentro da cidade, como se fizesse qualquer diferença. Assim. Exatamente. Eu vou visitar a cidade. Você, vou parar de guerrear agora por causa disso. Cancela a vodka russa também, não pode. Pois Isso. aí começa o tráfico. Né? E, enfim, então, essa ação está fazendo com que, por exemplo, o Facebook liberou discurso de ódio contra a Rússia. Você está criando um inimigo que não existe. Não são os russos que são inimigos. É o Putin. Você tem que fazer essa dissociação. Muito bom. Da mesma forma, a política democrata do John Biden. Não é a política americana, não é a política dos Estados Unidos. Porque daí o pessoal já diz, os Estados Unidos são os Yankees querendo interferir e tal, não sei o quê. Tem todo que a esquerda toma. Não é assim. Você tem que pegar as pessoas... o imperialismo americano, não sei o quê. São as ações... desses personagens. Então, por muito tempo, sim, os democratas, que são extremamente possuem políticas bélicas, e eles, isso financiado por globalistas também, como George Soros e outros lá, o grupo Bilderberg, Clube de Roma, todo esse pessoal aí que acredito que o Alexandre Costa, no curso dele sobre globalismo, vai explicar todos esses grupos que existem. Existem esses grupos, não é teoria da conspiração, isso existe, é fato, tem documentação. O professor Olavo de Carvalho falava sobre esses grupos, indicava as fontes, as biografias desses caras, eles gostam de dizer o que eles querem fazer, o que eles foram capazes de fazer. Então, tu pega lá a biografia do David Rockefeller, você vai ver lá ele mesmo contando as interferências dele na política mundial. Né? Não escondem porque a distância deles e da gente é uma galáxia em termos de poder.